Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encora, vim falar um pouquinho sobre o mês de junho, um pouco atrasado, mas hoje é dia 10, agora são quase 9, quase 10 da manhã. Bom, vamos lá. Foi um mês difícil, né? Porque no sentido de que a bolsa subiu muito, foi difícil de acompanhar. A gente está tendo um ano bom, mas o mês a gente ficou um pouco para trás. Só para falar um pouquinho dos índices, como é que a gente foi. O Ibovespa subiu 9% no mês, né? Acumulando no ano uma alta de 7,6%, que estava caindo antes, né? O SMLL subiu até menos que o índice, 8,2%, mas ele está melhor no ano, subindo 13,2%. Né? O SMLL a gente sempre olha que é o índice de small caps, porque ele tem uma relação com a bolsa que a gente acha melhor do que o Ibovespa. Como é que a gente foi? O Encorações, que é o fundo de bolsa puro, subiu 6,4%, com isso está subindo quase 13%, 12,8% no ano. O Encore Long Bias foi menos, subiu 4%, mas está melhor no ano, porque a gente fez alguns bons hedges antes, então ele está subindo uns 13,3% até o final do mês passado. O Encore Prev 100, que é para investidores qualificados, nosso fundo de previdência subiu, ele replica o máximo possível do Long Bias, então ele subiu 4,2%, mas está com um ano super bom, ele está subindo uns quase 15% até o final do mês passado. O Encore Prev 70, que é o mesmo fundo, só que com 30% em caixa para público geral. Esse subiu um pouco menos, 3,3%, está subindo 12% no ano. Um pouquinho de recado antes da gente falar sobre o mês. A gente está feliz por aqui, atingimos nosso recorde de patrimônio sob gestão, mais de 500 milhões de reais, a gente está por volta de uns 520, a gente está super feliz e motivado, de fato parece que o ciclo está virando e a gente tem entrado em novas plataformas, a gente vai anunciar ao longo do tempo, a gente entrou numa na semana passada, mas eu ainda não posso contar, e também com os Prevs, o Fundo de Previdência vai entrar em novas casas aí. Bom, o que aconteceu nesse mês para ficar tão difícil, né, começando um pouquinho sobre o cenário, é que é curioso, né, assim, esse gráfico, essa tabela na tela agora, é uma tabela que mostra exatamente como variou no mês, né? Em pontos de índice, né? Os ativos, né? E você vê, o índice subiu quase uns 10 mil pontos, né? Uns 9 mil pontos. Você percebe que Petro 3 e Petro 4 é 20 e poucos por cento dessa alta toda, né? E aí tem Itaú, Eletrobras e os outros aí. O curioso é que quando a gente olha para isso, a gente fica até triste, porque Petrobras a gente tinha, aí o segundo maior foi Itaú, a gente tem Petrobras também. Aí depois Eletrobras, a gente tem, Banco do Brasil, a gente tem o que subiu, né? Só que não necessariamente na mesma proporção do índice. Aí foi Petrobras que deu, né, esse grande rally, então por isso que a gente underperformou um pouco. E do lado negativo a gente tinha muito poucas, mas enfim. Mesmo assim a gente ficou para trás do índice. Agora, quando você ordena a mesma tabela, mas não em pontos do índice, e sim em mudança percentual, a coisa muda um pouco, né? Você percebe que muitas ações como Gol, Edux, Azul, Açaí, muitas ações que não são consideradas as mais premium da bolsa, né? Elas subiram muito. E isso é curioso, porque eu achei que ia demorar um pouco mais para ter um pouco dessa, o que a gente chama de bottom fishing, né? Que é essa busca das ações que não subiram para tentar pegar um grande rally. Isso aconteceu, né? Então isso aqui me surpreendeu um pouco. Bom, mas até o tema deste vídeo, eu acho que o grande ponto que eu queria trazer para vocês aqui foi uma mudança impressionante no sentimento, né? Eu já vim falando sobre isso no mês passado, contando a minha viagem para Nova York, lá que eu percebi como os brasileiros ainda estavam muito pessimistas, mas foi melhorando. E por que é tão importante olhar para o sentimento? Eu trouxe 3 pesquisas aqui para mostrar, mas o que é tão importante é que é o seguinte: a alta da bolsa até agora, ela não precisava de dinheiro novo para acontecer, né? Dado que, outra coisa que a gente vem falando faz tempo, né, os multimercados, que são o grande bolso dos fundos brasileiros, ou eles estavam neutros ou estavam vendidos na bolsa aqui, né? Os próprios long bias, né, os fundos de bolsa, também estavam com posições baixas, enfim. Então só dessa turma zerar seus unders, né, zerar suas posições vendidas ou seu neutro, já era dinheiro suficiente para essa primeira pernada da bolsa, né? E aí agora a gente acha que para ter uma segunda pernada talvez precise de dinheiro novo. E aí vem a importância do sentimento para ver se tem motivo para vir ou não esse dinheiro novo. Legal. Tiveram 2 pesquisas com institucionais que eu trouxe aqui, uma da XP e uma do Itaú. Começando com a da Itaú, esse gráfico na tela
tomar um pouco de cuidado com as cores aqui, né? O preto é positivo, o verde é negativo, tá? Só para não confundir. E você percebe como a perspectiva positiva da bolsa saiu de menos de 30% em janeiro para quase 80% agora. E ninguém que respondeu essa pesquisa respondeu que está com sentimento negativo. Ninguém, zero. Então é um pouco surpreendente isso. E nessa outra pesquisa eu também destaquei um outro gráfico, achei curioso, que é a mesma coisa, só que perguntaram para a turma dos gestores brasileiros aqui se eles estão otimistas com China. E aí foi um pouco diferente, foi o contrário, né? Repara que veio de 73% de otimismo em janeiro para 24% agora, e aqui sim, um monte de resposta neutra e algumas respostas com sentimento negativo. Então mostra que o institucional brasileiro está otimista com a Bolsa Brasileira, mas não com o Ibovespa, né? Porque enfim, se a China não ajudar, o Ibovespa já começa meio manco, né, nas commodities aí. Legal. Abrindo um pouquinho setorialmente o que essa pesquisa do Itaú revelou, o que a turma gosta é consumo, é varejo, é domésticos brasileiros mesmos, e aparece uma outra coisa que acho curioso, que está aí como home builders, né, que são as construtoras, né? O pessoal está que era um setor que estava praticamente largado na bolsa, ele saiu de largado para a turma ficar super otimista. E do lado negativo, essa tabela agora na tela aí, sem muita surpresa, né, dado o que falamos de China antes, a galera está negativa com siderurgia, mineração, celulose, isso aí. E até petróleo, que eu achava que estava na carteira de muita gente, não, deu uma diminuída. Isso foi um pouco disso que a pesquisa do Itaú mostrou. Indo para a segunda pesquisa ainda em institucionais, tá? A pesquisa da XP mostrou algo bem parecido. Está na tela em relação a otimismo. Aqui pelo menos teve gente que falou que vai diminuir a exposição, né, 17%, mas a grande maioria, mais de 50% dos respondentes, né, das pessoas que responderam essa pesquisa, responderam que querem aumentar a posição, né? E indo para setores também aí bem parecido com o do Itaú, construtoras indo bem de novo, e eu acho curioso, porque a gente até comprou lá, quando eu falar no final do vídeo um pouco sobre a mudança das carteiras, a gente vai falar que a gente comprou umas posições nesse setor, e aí meu lado contrarian dá um certo medo, né, quando eu vejo todo mundo muito otimista com alguma coisa. Por fim, ainda nas pesquisas de sentimento, eu trago mais uma, que eu já trouxe no passado essa aqui, que também é da XP, só que agora não é mais institucionais, é varejo. Né? É uma pesquisa super legal que o time do Ferreirinha e da Jane, lá, abraço pros dois, da XP, fazem com os AIs, né? Vai lá e pergunta, pros escritórios de gente autônomo, pra turma lá da XP, como é que os clientes estão posicionados e se eles querem ou não aumentar a posição. E primeiro, em relação à exposição dos clientes, esse gráfico na tela agora, se percebe que não alocaram ainda, né? A posição continua muito baixa. 76% das pessoas responderam que estão entre 0% e 25% em bolsa, que ainda é um dos maiores níveis de não ter bolsa da série, né? Mas o que mudou bem foi em relação à expectativa de querer aumentar, que é este gráfico na tela agora, né? Esse gráfico vem desde janeiro de 22. Pô, ia ser legal se tivesse esse gráfico desde, sei lá, sempre na XP, né? Porque eu queria muito saber como é que foi isso aqui lá no ciclo de 19 e tudo. Eu até tenho uma impressão, mas infelizmente não temos o dado. Mas desde janeiro de 22, olha que curioso, né? O azulzinho aí, né? Que é a pessoa, que é o pessoal, os clientes que estão pensando, os clientes do varejo do XP, que pensam em aumentar a bolsa, sempre muito baixo, né? Sempre abaixo de 20 ali. Teve um mesinho lá em outubro de 22, pré-eleição do ano passado, que chegou a aumentar e depois já baixou de novo, e creio eu que foi por causa do resultado da eleição. Continuou baixo, aliás, o menor ponto foi em maio, né? E agora foi de 9% para 49%, né? Metade dos respondentes aí falando que querem aumentar a bolsa no futuro, apesar de, como eu mostrei no gráfico anterior, de não terem ainda. E isso é bem relevante, a gente já percebe isso, a gente já pega um pouco na prática aqui, em pedido de reunião, a galera voltou a me ligar, falou, ô João, vem aqui visitar o escritório e tal. Fazia tempo que a galera não queria muito saber de mim, né? Fico feliz, a gente aqui na Encore fica feliz de voltar a ser demandado. E não só também em pedido de reunião, mas também a aplicação líquida, que eu já venho falando aqui, a gente está vendo entrar dinheiro do varejo todo dia, já tem mais de 2 meses. Então beleza, aí voltando para aquela história. A alta dava para ter acontecido sem dinheiro novo, né? E agora, né? Vai ter de novo? Enfim, quando eu olho para essas pesquisas de sentimento, parece que sim, mas tem que ter, tá, gente? Porque
A gente ainda não tem certeza quando a gente olha para a captação da indústria como um todo, novos clientes na CVM, os nossos dados alternativos aqui, a gente ainda não tem certeza que esse dinheiro novo já está entrando e assim, não necessariamente entra rápido, tá? Essas coisas vão devagar em ciclo. Então assim, não é garantido, assim, não é uma coisa que eu estou falando para vocês assim, não, ó, acho que teremos uma pena nova porque a gente está vendo aqui dinheiro novo entrar, não, a gente está até vendo, mas a gente não sabe se é uma maré que vai levantar todos os barcos, já está levantando todos os barcos, ou se é mais idiosincrático. Porque um dos motivos de que precisa de dinheiro novo é uma outra coisa que voltou a acontecer e que drena um pouco dos recursos, que são as ofertas. Né? Quando o mercado melhora um pouco, abre o que a gente chama de janela para que voltem as ofertas. Agora imagina, né? 2 anos que as empresas não estão conseguindo levantar dinheiro em bolsa, né? Os investment bankings, os IBs dos bancos, eu brinco, né? Sem ganhar dinheiro fazendo oferta, porque é uma fonte de receita boa para eles. Foi só o mercado melhorar um pouco, o que aconteceu? Voltou com tudo, né? As ofertas voltaram com tudo, os bancos voltaram aí, as empresas falaram, galera, a janela está aberta, você não quer levantar uma grana lá com o mercado, lá na bolsa, tudo aquilo ali, assim, a gente já deve ter superado 20 bi de oferta no ano, tá? Assim, muito disso concentrado neste mês. E aí é óbvio, né? Isso puxa um pouco do recurso. Se não tiver dinheiro novo para essas ofertas, a turma tem que vender alguma coisa para comprar isso aí, né? E até agora as ofertas foram bem, elas não falharam, né? Tipo, ou seja, a janela ainda está aberta. Então isso também me deixa um pouco cauteloso com essa alta rápida que deu na bolsa, entendeu? Tipo, e me faz crer que precisa de dinheiro novo. Só para lembrar, até umas semanas atrás, a bolsa tinha subido, o Ibovespa tinha subido 9 semanas seguidas. Isso é muito raro, tá? Isso não acontece sempre. Isso aconteceu. Essa foi a 6ª vez desde 94. Beleza, mas existe fundamento para esse dinheiro novo continuar a entrar? Aí eu continuo com a mesma opinião que eu vim trazendo nos outros meses aqui. Que sim, existe. Óbvio, não é mais tão barganha igual era 2 meses atrás, porque você já subiu bastante, mas ela ainda está barata. Vamos começar da coisa mais simples que eu sempre mostro, que é o preço sobre lucro, agora na tela. Esse aqui é do BTG. Um abraço para a turma lá, e que eu gosto porque ele tira Petro e Vale e mostra o múltiplo, preço sobre lucro ao longo desde janeiro 05 aí, e você percebe, e essas linhas aí horizontais, a linha do meio é 12,4, é a média do múltiplo que negociou ao longo desse tempo todo, e para cima é um desvio padrão, 2 desvios padrões para cima e para baixo. Você percebe que a nossa bolsa chegou a negociar 2 desvios padrões para baixo da média agora, há 2, 3 meses atrás, e já andou um pouquinho, mas ainda está um desvio padrão abaixo da média, ou seja, ainda está barato. Outra coisa que eu trouxe aqui para mostrar que ainda tem fundamento, tem aquele gráfico que eu já até trouxe aqui, que eu falei que era simples, a turma deu risada, um abraço aí pro Teco Medina, que é esse gráfico na tela aqui agora, que eu atualizei até ontem, que mostra o índice de small caps contra o janeiro 31, né, que é o juro, o que está precificado na curva de juros de hoje até janeiro 31, e você percebe que o SML está por volta ali de 2,350, né, para um juro de 10,60, e o SML já negociou a 2,600 por juro maior que esse, ou seja, deveria ter uma penada boa para subir só por causa dos juros ainda. Mas na verdade eu só trouxe esse gráfico atualizado porque o Bank of America trouxe um gráfico parecido, só que na verdade é uma evolução do meu gráfico, é melhor que o meu, que é esse na tela agora. Qual que é a diferença deste gráfico do BOFA para o nosso? Esse é o seguinte, no eixo X, nas abscissas, né, ao invés do janeiro 31, do juro que eu coloquei, aqui ele colocou o juro real para 10 anos, ao longo do tempo. Isso é muito legal, porque o juro real é mais relacionado com a bolsa do que o juro nominal. E no eixo Y, né, nas ordenadas, ao invés de botar só o SML como botei, ele botou o preço sobre o lucro do índice tirando commodities, que é aquele mesmo do BTG que a gente mostrou lá atrás. É mais legal você olhar para o métricas de valuation do que para o preço sozinho, né? Mas a conclusão é bem parecida, né? Só que aqui a gente tem mais dado para a gente comentar, né? Percebam aquele ponto vermelho ali, ó, current, 12 meses forward. O que é isso, né? Isso é aonde que a gente está no gráfico hoje em relação à valuation, juro, que é por volta assim, ali, um pouco acima de 5, e com o múltiplo que ele olha do lucro daqui para 12 meses para frente, ou seja, meio desse ano e meio do ano que vem. Né? E aí pega o preço e divide por este lucro. E ele fez um outro ponto, que é o Current 2024 estimado, que é a mesma coisa, só que com o lucro de 2024. Como você tem crescimento de lucro até lá, obviamente que daqui a 6 meses o
lucro olhando 12 meses para frente vai ser o de 2024. Ou seja, se a gente esperar 6 meses, a gente estará nesse pontinho vermelho de baixo, que é o current 2024. Ou seja, só nesses 6 meses para... Porque quando você olha o ponto de cima, você fala, João, pô, né, parece que está ali perto da média, né? Então não sei se tem só um pouquinho para ganhar ali em relação a onde estamos de valuation hoje e onde está o juro. Mas na verdade, em 12 meses, só com esse crescimento de lucro esperado, você já volta a ter muito para ganhar, né? Mais de 20%, fora continuar um eventual fechamento do juro real, que vamos combinar que parece que faz sentido, né? Tá tudo indicando que vai acontecer. Ou seja, talvez precise mesmo de dinheiro novo para fazer a bolsa continuar subindo. Mas existe fundamento para esse dinheiro novo continuar entrando. Esse é um pouco do recado. Outra dúvida é que a gente falou, né, sobre se teria uns 20 e pouco acima de 20 para ganhar nesse juro real atual, mas o juro real pode continuar fechando ou não, né? E eu mesmo fico na dúvida aqui, né? Porque já existe um monte, eu vou mostrar daqui a pouco, um monte de corte na curva sendo precificada nas próximas sessões do Copom. Aí você pensa, será que o mercado não é eficiente, né? Será que ele já não vende NTNB, né? Já não faz o juro real fechar? Por que o juro real tem que fechar depois, né? A dúvida é, o mercado antecipa ou não a queda dos juros reais, ou os juros reais continuam caindo enquanto você tem o ciclo de cortes da Selic, né? Essa é uma dúvida pertinente nossa aqui, inclusive, né? Porque eu acho que o juro real ainda caiu pouco, né? De 6 e tanto para 5,5, 5,2, dependendo do vértice, ele pode cair bem mais. E aí o próprio Bank of America fez uma outra pesquisa que eu achei super legal, super interessante, sobre como é que juros reais se comportam ao longo do ciclo da Selic. É óbvio que a gente não tem muitos ciclos para fazer grandes estatísticas, mas um visual legal aqui que é esse gráfico na tela agora. Ele mostra, né, nas setinhas aí vermelhas, que de fato o juro real continua fechando ao longo do ciclo. Isso aconteceu sempre, né, nos últimos ciclos aí do mais, sei lá, 12, 13 anos para cá. Ou seja, mostrando que talvez o mercado não antecipe tanto assim no juro real. Então, se tiver o ciclo de corte de juro e com isso o juro real continuar caindo para baixo dos 5 e poucos que está agora, isso é mais um belo motor para a bolsa, porque vale lembrar que o juro real tem mais a ver com a bolsa do que o juro nominal, tá? E na mesma pesquisa do BOFA, aí é uma coisa que eu já imaginava, né? Mostra também como é que se comporta a entrada de dinheiro para fundos de bolsa no Brasil em relação ao ciclo de corte de juro, que é outra coisa que também não antecipa, fica bem claro aí na linha vermelha, é que quando o juro está caindo, você tem bastante entrada de dinheiro em fundos de bolsa, e o inverso, obviamente, quando sobe, o dinheiro sai. Aí volta aquela história que eu falei sobre dinheiro novo. Então é isso, tudo indica que as ferramentas que a gente precisa para continuar tendo um ciclo bom de bolsa estão aí, né? Continuam aí. Não quer dizer que vai subir em linha reta, né? Vamos lembrar que já subiu 9 semanas seguidas, meu Deus do céu. Vamos ter umas correções sim, mas a cabeça nossa aqui é meio que tem que comprar quando cair, tá? Indo um pouco para o macro Brasil ainda, tem surpreendido muito, isso é uma boa notícia que corrobora toda essa história do ciclo de juro, é a inflação para baixo, né? E não é só a inflação para baixo, é assim, a galera revisa a expectativa para baixo e aí, nos números de inflação vem melhor ainda. Assim, tá bem curioso de ver quando os números saem. Esse gráfico na tela agora, que foi feito pela Goldman, mostra claro como a expectativa de inflação 12 meses para frente é uma linha reta para baixo, já corrigiu bem aí. E com isso muda totalmente a expectativa de cortes de juro, né? A gente vinha falando que chegou um momento desse ano que a galera esperava que ia ter zero corte, né? A gente discordava, porque senão a gente ia chegar com o juro real para o ano que vem muito alto. Mas a grande mudança aí das últimas semanas é essa tabela. Aí, essa tabela sim é complicada, mas eu explico. Ela pega o que está na curva, né, na B3 lá, né, de precificação de juro futuro, e a diferença que ela faz é que ela quebra essas caixinhas laranjas aí no meio, nas datas das reuniões do Copom. Então você vê certinho quanto que está precificado de queda em cada das reuniões do Copom. Essa primeira caixinha já mostra uma coisa curiosa, que foi uma mudança totalmente na expectativa, que é queda para agosto, para a próxima reunião. Até pouco tempo atrás, o pessoal questionava se ia ter queda. Aí, os que achavam que tinha, falavam que o ciclo começava em setembro. Agora não. Agora já foi antecipado para agosto e com uma chance razoável
de ter 50%, 50 bips, né, 0,5% de corte já na primeira reunião. Né? E continuando, o curioso é que não é nem só a expectativa de inflação também para baixo, não. Você está tendo uma expectativa de inflação para baixo com a expectativa de PIB para cima, que é esse gráfico na tela agora. Ele mostra a mediana da expectativa de PIB para 2023-24. Repara que 23 foi uma revisão já considerável no nosso PIB. E 24 até deu uma micadinha para cima ali, vamos ver se isso continua. Um outro indicador que eu trouxe para mostrar que é um outro indicador que a gente sempre acompanha aqui para mostrar que os números estão vindo, o sentimento está vindo melhor, é a confiança do consumidor da FGV. Eu já até escrevi uma carta na época de XP sobre relacionamento entre confiança do consumidor e bolsas no mundo inteiro, é bem parecido. Mas olhando aqui na tela agora, a linha preta é o indicador de confiança do consumidor, que é a média da linha amarela e da linha cinza. A linha cinza isso é uma pesquisa que você está confiante, né, agora, é bem uma pesquisa de sentimento. A cinza é a expectativa corrente e a amarela é a expectativa futura. E o curioso é que a linha amarela já foi para o campo de otimismo, que é acima do 100. Né, isso aqui é bem positivo. Migrando um pouquinho, mas eu nem vou dar tanto foco nesse vídeo de hoje, é que assim, tem um lugar que a nossa bússola aqui interna aqui da Encore está tendo dificuldade, tá, de prever o que vai acontecer, que são os Estados Unidos, né, a bolsa por lá. A bolsa andou super bem no primeiro semestre, assim, surpreendeu muita gente, né, muita gente estava vendido lá, por que subiu, né? Primeiro, eu acho que o grande motivo foi uma expectativa de uma recessão que não veio, né? Não teve nem hard, nem soft landing, não teve nenhum landing. A inflação veio acomodando, não muito rápido, mas veio acomodando. Também teve o fato que eu cansei de falar nos vídeos aqui, tal do Fed Pivot, né? Ou seja, chegar perto do fim do ciclo de alta por lá. Eu tô até mudando um pouco de opinião, tá? Acho que se brincar vai ter que ter um pouco mais alta que a turma tá achando. E também teve um certo boom, né? Vindo de tecnologia, da inteligência artificial, tudo aquilo ali. Isso tudo ajudou a bolsa lá a ir muito bem. Aí tem até uma estatística que quando a bolsa vai bem no primeiro semestre lá, ela costuma ir bem no segundo também, tá? E raramente cai em julho. Não sei se vai acontecer de novo, mas existe essa estatística. Mas quando a gente olha para o S&P, nossa cabeça aqui, putz, parece bem precificado. E a gente olha para os indicadores de sentimento, né? Por exemplo, tem esse indicador de sentimento de mercado na tela agora, que é da Goldman, a Goldman faz. Isso, repara como o positioning está bem comprado, né? Enfim, talvez pareça ter muito otimismo nos preços, dá um certo medo. E assim, vamos lembrar, né, que o rabo não balança o cachorro. Isso dá um certo medo de que se tiver algum chacoalhão na bolsa por lá, a gente vai sentir alguma coisa por aqui também, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas é isso, nesse vídeo eu queria dar mais ênfase nessa história do sentimento, porque de fato é o que precisa para ter dinheiro novo e para ter mais uma pernada da bolsa. Mas em poucas palavras é isso, assim, subiu rápido, até mais rápido do que eu imaginava, não precisava de dinheiro novo para ter essa primeira alta, agora precisa. O lado bom é que tem fundamento para esse dinheiro novo vir. O lado ruim é que as ofertas estão drenando um pouco desse dinheiro e essa bolsa americana que estamos com medo aqui. Entrando um pouquinho no mês da mudança de carteira aqui nossa, já deu aí 23 minutos de vídeo. A principal adição foi o que eu contei, lá já antecipei um pouquinho, que foram as adições no setor das construtoras, real estate, né, que é direcional e cure, que é baixa renda, que a gente prefere estar nelas. A gente, óbvio que eu analiso as duas empresas e tem que ter motivo micro em cada uma delas, mas a gente olha essas duas posições meio que como uma só. E a gente voltou a montar uma posição que já teve ano passado em pets, que a gente até não sabe se o resultado de curto prazo está muito bom, mas assim, existem ações micro acontecendo na empresa que a gente tem acompanhado no online, que a gente acha que eles vão capturar a melhoria de margem daqui para frente. Além dessas compras de empresas novas, a gente aumentou marginalmente a nossa posição em Alliance Shopping, que a gente gosta, até porque a gente diminuiu Iguatemi. A gente aumentou um pouquinho de Rumo também, porque a área plantada está super boa, a situação para a Rumo está bem. E na Soma, né, que é Farm, Hering, enfim, que a gente já vem falando sobre ela, que estão fazendo um belo trabalho, especialmente eu acho que o mercado não está precificando o belo trabalho que estão fazendo lá fora, na Farm Global. Do lado de redução, curioso, porque eu estou querendo ficar mais otimista com commodity, mas a gente diminuiu no último mês. Primeiro a gente zerou a nossa posição em 3R, que a gente gosta, a gente acha um caso
que é um caso que, se você pegar a normal de retornos, né, ela tem caudas longas, assim, ela pode subir muito se ela entregar de fato o que se espera, o que tem que a gente chama de 1P, né, de reserva aprovada, tudo aquilo ali. Mas passaram os nossos triggers, né, os principais, que foram o Potiguar, tudo aquilo ali. Agora a gente vai ficar um pouquinho de fora olhando para ver como é que vão vir as evoluções da entrega. Até semana passada saiu a entrega do mês passado e foi bem. Então, vamos ficar olhando aí, porque se de fato melhorar bem a situação micro da empresa, pode comprar, porque ela teria muito para subir ainda, mas a gente vai ficar olhando um pouco de fora hoje. A gente continua com PetroRio, posição bem relevante, e com Petrobras. E a gente teve um trade curto ali em Vale. Em Vale a gente chegou a comprar e já vendemos, porque a gente tinha uma expectativa de volta de incentivo na China, que aconteceu. Eu falei, então a gente montou até antes de acontecer nessa expectativa, e quando veio a gente falou, caramba, ó, acertamos esse call, a coisa vai melhorar para Vale. Aí aconteceu, né? Até o próprio minério foi de 100 para 120, hoje está um pouquinho abaixo disso, e a Vale não andou, né? Mas o fato é que depois disso os incentivos até decepcionaram um pouquinho, a gente decidiu sair. Mas é uma que eu estou olhando bem de perto aqui, tá? Porque eu acho que a China não é vamos entrar com incentivo, faz uma vez, não, ela faz pouco e sempre, né? Então talvez a gente tenha olhado com carinho aqui, ainda mais lembrando da pesquisa de sentimento, que ninguém tem, né? Impressionante. A gente também zerou, como já falei, Iguatemi. Outra que a gente zerou, que andou bastante, foi aquela Edux, né, de educação. A gente zerou, ela até continua andando depois, mas a gente acha que já chegou num múltiplo agora que ela precisa de fato ter entrega, tal, apesar de que o resultado do primeiro tri foi melhor que a gente esperava. Então, se continuar entregando, a gente pode voltar a ter. Bom, com essas mudanças todas, teve um pouco mais de venda que compra aí, a gente está com uns 10% de caixa em corações, tá? E com aquela cabeça cair, a gente vai lá e compra e usa. E no long bias e no fundo de previdência, além desses 10 de caixa, a gente tem ainda menos, porque a gente aproveitou para comprar alguns hedges que a gente faz quando o hedge está barato, né? Até queimamos um tanto de prêmio aí no mês passado com defesas com seguro que não usou, né? Igual você pegar R$5.000 para segurar o seu carro e você não bater o carro naquele ano, né? A gente faz isso, a gente faz com alguma frequência. A gente ainda tem alguns hedges, que é isso. Então o nosso net long hoje no long bias é uns 65%, e a gente vai ficar de olho para aumentar esse hedge eventualmente se a coisa, se o mercado de opções, aí, a volatilidade implícita nos der essa chance. E é isso. A gente também tem procurado hedges lá fora, a gente até tinha, mas já venceu, porque queimamos um pouco de prêmio porque a bolsa lá continuou subindo, mas a gente está bem atento para eventualmente voltar a fazer proteções lá fora. É isso, pessoal. Muito obrigado. A gente está super feliz, super motivado aqui, porque de fato estamos vendo os clientes felizes, dinheiro entrar, então a gente está muito feliz e vamos continuar nesse ciclo aí. A gente acha que a coisa realmente mudou bem, e mês que vem eu conto um pouco mais como é que tem essa dinâmica. Muito obrigado por assistir até aqui, quase 30 minutos de vídeo. Subscreva aqui no canal para vocês receberem esse vídeo automático já no mês que vem, e até mês que vem. Um grande abraço e até lá.